Boa noite. Boa noite a todos. Como sempre fazemos todos os domingos, estamos aqui para mais um Evangelho no Lar. Hoje nós vamos ler sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 7, 8 e 9. O item 7 começa falando: convidar os pobres e os estropiados. São exatamente 19 horas. Nós vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo as bênçãos para esse momento, agradecendo por estarmos uma vez mais reunidos em Teu nome, Mestre, em nome da nossa Mãe Santíssima, agradecendo também aos nossos anjos de guarda, que sempre se fazem presente, aos nossos mentores amigos, que sejam derramadas copiosas bênçãos sobre cada um de nós, conforme a nossa necessidade ou nosso merecimento. Também te rogamos, Mestre Jesus, médico dos médicos, que seja colocado medicamento invisível nas nossas águas, para as nossas enfermidades, sejam elas do corpo ou da alma. Por tudo te damos graças, Mestre, e convidamos a todos vós, benfeitores amigos, a estarem conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Então, vamos ver o que o Evangelho nos traz, o que ele vai nos ensinar hoje. E diz assim, no item 7 do capítulo 13, convidar os pobres e os estropiados. Disse ainda aquele que lhe tinha convidado: quando deres algum almoço ou jantar, não convides nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que depois eles não te convidem por sua vez e te retribuam o que receberam. Mas quando fizeres um banquete, convida os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. Serás feliz, porque eles não têm meios de retribuir-te. Porém, serás recompensado na ressurreição dos justos. Um dos que estavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz daquele que comer o pão no reino de Deus. Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Então vamos ver no nosso roteiro sistematizado o que Jesus quis dizer com convidarmos os pobres, os estropiados. Será que Jesus quer que a gente não receba a nossa família, os nossos amigos, mas receba na nossa casa um mendigo, morador de rua? Vamos ver o que Jesus quis dizer? Diz assim o roteiro: quem são os pobres e estropiados referidos no texto? São os nossos irmãos mais necessitados, que não têm condições de retribuir o nosso convite, a nossa doação, a nossa visita, enfim, as nossas atenções. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. E por que Jesus nos afirma que ficaremos felizes em auxiliar sem esperar retribuição? Porque estaremos experimentando a alegria verdadeira do amor puro e desinteressado, que
que nos eleva e coloca em sintonia com os trabalhadores do bem. A felicidade que experimenta aquele que pratica o bem é retribuição maior que o próprio benefício concedido. Então, Jesus quis dizer que aqueles irmãos mais necessitados é que devemos auxiliar. E ele usava esse tipo de linguagem para a época, para que os homens da época o entendessem. Então, ele precisava usar uma mensagem mais chocante. Mas, na verdade, ele quis nos dizer que todo aquele irmão que nós auxiliarmos desinteressadamente, é disso que ele fala, que auxiliemos verdadeiramente com o coração. E não aquele que pode nos retribuir, mas aquele que não pode. Porque aí estaremos fazendo a verdadeira caridade. Aí estaremos realmente seguindo os ensinamentos dele. E no livro Vivendo o Evangelho, que gostamos muito de utilizar, nos diz assim: é certo, esse livro é uma psicografia de Antônio Baduy Filho pelo espírito André Luiz, o André Luiz que tanto nos ajuda, que tanto nos conta do que acontece do lado de lá, não é? Então diz assim: é certo, observe como você se comporta na assistência ao próximo, alimenta o carente e não lhe pede nada em troca, mas aguarda o reconhecimento de Deus. Agasalha o necessitado e não lhe exige retorno, mas espera a recompensa do Senhor. Mas não é assim que nós devemos agir, nós não podemos agir dessa forma. Não esperamos daquele irmão, mas esperamos que Deus, espero que Deus esteja vendo para me retribuir. Não, não é assim. Devemos fazer com o coração e aí nem nos lembramos que estamos fazendo algo. Ampara o doente e não lhe encomenda gratidão, mas conta com os privilégios do alto. Auxilia o infeliz e não lhe impõe qualquer compromisso, mas fica na expectativa da atenção de Jesus. Socorre o desamparado e não lhe faz nenhuma exigência, mas busca a simpatia dos benfeitores espirituais. É certo que aquele que você ajuda não lhe deve nada, mas, esperando da providência divina um recurso qualquer a seu favor, em virtude da caridade que realiza, é certo igualmente que você ainda cobra pelo bem que faz, apenas mudou de devedor. Então, André Luiz está aqui nos explicando que se nós não cobramos do irmão, não queremos nada em troca do irmão, falamos ou pensamos, estou agindo com desinteresse, mas fico esperando que Deus está vendo, Deus vai me retribuir. Então, se eu estou passando alguma dificuldade, não, mas eu fiz o bem lá, Deus viu e vai me recompensar. Não é assim, né? Não temos que fazer troca, barganhas com Deus. É mais ou menos como se a gente fizesse promessa. Deus não precisa. Ele faz tudo gratuitamente com amor para nós, por nós. E no item 8 desse capítulo 13 diz assim: quando fizeres um banquete, disse Jesus, não convides teus amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras, absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se buscar sua essência. Certamente, Jesus não quis dizer que, em lugar de seus amigos, é preciso reunir em sua mesa os mendigos da rua. A sua linguagem sempre era figurada e para homens incapazes de compreender as nuances delicadas do pensamento. Era preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo de seu pensamento revela-se em suas palavras. Serás feliz, porque eles não têm meios de retribuir-te. Isto é, não se deve fazer o bem visando algum retorno, mas somente pelo prazer de fazê-lo. Para fazer uma comparação viva, disse,
Convida para teu banquete os pobres, pois sabes que estes em nada poderão retribuir-te. Não é preciso entender por banquete as comidas propriamente ditas, mas a participação na abundância que desfrutais. Essa palavra, entretanto, pode também ter aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas só convidam à sua mesa aqueles que podem, como dizem, fazer-lhes a honra, ou que podem convidá-los por sua vez. Outras, ao contrário, têm satisfação em serem honrados com a presença de seus parentes ou amigos, que são menos felizes. Ora, quem é que não os tem entre os seus? Isso, por vezes, é sem parecer prestar-lhes um grande serviço. Aqueles que fazem isso, sem ir buscar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, mas se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício através da sincera cordialidade. É muito importante essa parte aqui, porque sempre falamos de nada adianta nós irmos ajudar os mais necessitados se na nossa família tem alguém que precisa, se entre os nossos parentes, entre os nossos amigos, tem alguém que precisa. Então, que possamos ajudar aquele. Não precisamos ir lá, como disse, buscar os pobres e os estropiados, os mendigos de rua. Se nós temos alguém que podemos auxiliar, por quê? Porque a verdadeira caridade começa em casa. Então, aquilo que eu tenho a mais e posso auxiliar o meu familiar, o meu amigo, que eu o faça, sem esperar nada em troca. Nem esperar, mas não agradeceu. Se não agradeceu, não tem problema. Está tudo anotadinho no caderno do nosso Pai. Vamos fazer com o coração, sem esperar nada. E nem da providência também, como falou o texto ali para nós. Vamos ver o que nos diz o roteiro sistematizado a esse respeito. Diz assim: é correto retribuir os benefícios recebidos? Sim, pois gratidão é sempre justa e bem-vinda e revela elevação espiritual. Apenas Jesus quis ressaltar que a retribuição não deve ser a mola mestra a nos impulsionar para a prática do bem. Ou seja, se alguém quiser nos fazer um agrado, nós aceitamos quando fazemos o bem para alguém. Porque isso pode fazer o bem para essa pessoa. Como diz ali, a gratidão é sempre justa e bem-vinda. Só que ela não deve ser a mola mestra a nos impulsionar para a prática do bem. Não é pensando, senão já perdemos o mérito. Não devemos esperar gratidão pelas boas obras que praticamos. Devemos, no entanto, ser sempre gratos pelos favores recebidos. A recomendação de Jesus é apenas para as festas? E mais uma observação aqui. Nós também devemos ser gratos aos favores que recebemos, aquilo que recebemos. A recomendação de Jesus é apenas para as festas? Não. É para qualquer situação em que nos deparamos com irmãos em dificuldades, sejam materiais ou espirituais. Por festins, deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Como deve ser a atitude do cristão quando auxilia o irmão necessitado? Fraterna e discreta, movida pelo sentimento da verdadeira caridade, que nos manda fazer o bem tão somente pelo prazer de o praticar, sem esperar retribuição alguma. Praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação,
e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. E como exercitar essa lição em nossa vivência diária? Convidando para a nossa mesa os irmãos, amigos e parentes menos felizes e atendendo-os fraternalmente em suas necessidades, ao invés de buscarmos apenas o convívio daqueles que nos podem beneficiar com a retribuição dos nossos favores. Encontramos os pobres e os estropiados no seio da nossa própria família. Então, é aquilo que falávamos antes. Não adianta irmos auxiliar lá fora e não auxiliar quem está próximo a nós. Então, e que possamos auxiliar sem esperar nada em troca, nenhum obrigado, e não reclamar. Tem mais isso. E aí no livro Vivendo o Evangelho também tem uma mensagem para nós que diz assim: há diferença. Veja como você age diante do necessitado. Dá comida com gentileza, dá agasalho sem grosseria, dá remédio com carinho, dá roupa sem rispidez, dá calçado com bondade, dá alívio sem exigência, dá ajuda com brandura, dá apoio sem revolta, dá atenção com paciência, dá auxílio sem desaforo, dá ânimo com simpatia, dá opinião sem altivez. Caridade é socorro com amor. Qualquer ajuda é sempre útil, mas não custa ser educado ao estender o benefício ao próximo. Chover é preciso, mas há grande diferença entre a chuva mansa e o temporal violento. Aí estão as mensagens para nós de André Luiz, nos auxiliando no entendimento da mensagem do Mestre Jesus. E o item 9 nos diz assim, na Instruções dos Espíritos: caridade material e caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos ao outro o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião e toda moral estão contidas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos aqui na terra, seríeis todos perfeitos, nada de ódios, nada de dissensões. E direi mais ainda, nada de pobreza, pois do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se nutririam, e não veríeis mais nos bairros sombrios que habitei durante minha última encarnação, mulheres pobres arrastando junto a si miseráveis crianças em tudo necessitadas. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai o mais que podeis aos infelizes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que tiverdes feito, para que encontreis, ao sair de vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo feliz. E nós temos na literatura o exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que realmente recebeu esse cortejo de espíritos, né? Agradecidos. Se pudesseis saber a alegria que experimentei ao reencontrar aqui aquele que pude beneficiar em minha última vida. Amai, pois, vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois agora o sabeis. Esse infeliz que repelis é talvez um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. Então, qual será vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode praticar, aquela que não custa nada de material, e, no entanto, a mais difícil de ser posta em prática. Por que isso será, meus irmãos, que é mais difícil? Porque tem que ser feito com o coração.
E diz assim: a caridade moral consiste em suportarem-se uns aos outros, e é o que menos fazeis neste mundo onde no momento estáis encarnados. Há um grande mérito, crede-me, em saber calar-se, deixando falar outro mais tolo que si. Então, aquilo que muitas vezes falamos, quem cala consente, não. Não é isso que Jesus nos diz. Não é esse o ensinamento de Jesus. Pelo contrário, é uma caridade moral, às vezes deixando falar aquele mais tolo que nós. Nós estamos praticando a caridade moral, mas sem ter ódio no coração, né? E isso também é um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra escarnecedora escapa de uma boca acostumada às zombarias, não ver o sorriso desdenhoso que acolhe vossa entrada em casa de pessoas que quase sempre, indevidamente, creem-se acima de vós. Ao passo que na vida espiritual, a única verdadeira, por vezes estão bem longe disso. Aqueles irmãos que muitas vezes ironizam, né? Zombam, se consideram acima uns dos outros. E às vezes, como diz aqui o Evangelho, chega lá no plano espiritual, estão bem longe de estarem acima. Eis aí um mérito, não de humildade, mas de caridade, pois não reparar nos erros de outrem também é caridade moral. Pensai sobretudo em não desprezar vosso semelhante, porém, que essa caridade não vos impeça de fazer a outra, a caridade material. Recordai-vos de tudo que vos já disse. É preciso sempre se lembrar que, na pessoa do pobre rejeitado, talvez estais a repelir um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente numa posição inferior à vossa. Revi um dos pobres de vossa terra, que felizmente certa vez eu pude beneficiar, e a quem agora sou eu que imploro. Lembrai-vos que Jesus disse que somos irmãos, e sempre pensai nisso, antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Isso nos disse a irmã Rosalie, em Paris, 1860. E o roteiro sistematizado vem, como sempre, nos auxiliando e nos diz assim: qual a diferença entre a caridade material e a caridade moral? Enquanto a primeira ocupa-se em atender o necessitado com bens materiais, a segunda, que nada custa materialmente falando, consiste em se conviver com o próximo, dispensando-lhe o tratamento e as atenções que gostaríamos nos fossem dispensados. Quando se pratica a caridade material, dá-se do que se tem. Quando se pratica a caridade moral, dá-se do que se é. Amemos-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. De que modo a prática do amor ao próximo tornaria o homem mais feliz na terra? Examinando o ódio e o ressentimento e amenizando a pobreza. O rico auxiliaria o pobre com o que lhe fosse supérfluo e até mesmo com o que lhe fosse necessário. Dai, para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito. Dar, mesmo do que nos sobra, não seria estimular a ociosidade do próximo? Boa pergunta, boa questão, não é? Não, pois nem todo carente é ocioso, isso é fato. Ademais, quando ajudamos alguém, não devemos nos preocupar com a destinação dada ao nosso donativo. Esta é responsabilidade de quem o recebe. Nossas sobras de hoje poderão ser nossas necessidades de amanhã. E Jesus disse: ajuda primeiro, te informa depois. Por que Jesus nos disse isso? Porque também na nossa caminhada nós vamos nos deparar com aquele que até pode ser carente, mas muitas vezes ele é mais explorador, né?
Então, por isso que nós precisamos também ter um pouco de cuidado. E diz assim: que reflexo terá a ajuda que prestamos ao próximo quando nos encontrarmos na vida espiritual? Nossa maior alegria será o reconhecimento e a gratidão daqueles a quem tivermos ajudado aqui na Terra. Nossas doações e ajudas geram gratidões e amizades que nos ajudarão ao retornarmos à vida espiritual. Por que então devemos repelir aquele? Por que não devemos repelir aquele que nos pede ajuda? Porque repelindo um desgraçado, estaremos talvez afastando de nós um irmão, um pai, um amigo nosso de outras existências. Porque sabemos que nem sempre reencarnaremos na mesma família. Às vezes viemos como amigos, por isso que explicamos aquelas amizades que muitas vezes temos muito amor em alguém, um amigo, parece que aquele é um irmão nosso também. Então, por isso. Porque, diz assim, muitas vezes nos desesperamos ao reconhecer no plano espiritual irmãos nossos de outrora, naqueles a quem deixamos de ajudar. Imagina encontrarmos lá no plano espiritual um irmão que a gente virou a carinha, né? Por que a caridade moral é mais difícil de se praticar do que a caridade material? Porque nos exige verdadeiro sentimento de fraternidade, espírito de renúncia e tolerância, princípios tão contrários ao egoísmo a que ainda estamos presos. A caridade moral, que todos podem praticar, nada custa, porém é a mais difícil de exercer-se. E como podemos exercitar a caridade moral? Pelas pequeninas ações de cada dia, como tolerar o semelhante, não desejar mal ao próximo, não revidar as ofensas, saber calar, ignorar a má palavra e o mau procedimento, começando sempre pelos nossos familiares. A nossa família é a nossa primeira escola. Grande mérito há em um homem saber calar, deixando que fale outro mais tolo que ele. Não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Bom esse texto, não é? Nos ajuda muito a compreender. Estamos encerrando mais um Evangelho no Lar, lembrando que temos atendimento fraterno pelo Messenger. Temos no nosso canal outros evangelhos, para quem gosta de procurar por temas. Temos irradiações diariamente para os enfermos do corpo e da alma. Toda manhã, 6h20, o canal libera uma irradiação. Então, que possamos iniciar o nosso dia já com um pensamento elevado a Jesus e sabemos que sempre o amparo virá. Por mais difícil que seja esse momento que possamos estar passando, lembremos que a nossa Mãe Santíssima mandou um recadinho para o Chico através de Emmanuel, dizendo: tudo passa, isso também vai passar. Então vamos novamente elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a nossa Mãe, nossos anjos de guarda, nossos mentores amigos, que sempre estão trabalhando a nosso favor, nos intuindo, nos mostrando o caminho certo. Nós é que muitas vezes estamos surdos, estamos cegos e não vemos a direção certa, o caminho certo a seguir. Contando com o amparo, com a proteção, queremos agradecer por mais esse momento de oração, esse momento de esclarecimento, de ensinamentos, pedindo que tenhamos todos uma semana abençoada, produtiva, de luz, de amor, de união, de paz em todos os lares, nos ambientes profissionais, nas escolas, orfanatos, asilos, nos presídios. Ó, Mestre, derrama tuas bênçãos de amor, bem como
o teu medicamento invisível nas nossas águas, para que ao bebermos dessa água com fé, estejamos receptivos ao alívio que chegará para as nossas enfermidades, sejam elas visíveis ou invisíveis. Que assim seja. Até o próximo domingo, se Jesus permitir. Um beijo no coração.